Tenho 61 anos. Sou aposentado há 3. Minha vida nunca foi luxuosa, mas sempre foi organizada. Trabalhei mais de 30 anos como técnico de manutenção, paguei meu apartamento aos poucos, nunca atrasei imposto, nunca tive o nome sujo. Sempre fui esse tipo de pessoa, discreta, cuidadosa, talvez até demais. O problema é que, quando a gente envelhece, começa a confiar mais na memória do que nos fatos. Conheço Marcos desde os 12 anos. Crescemos no mesmo bairro, jogamos bola na rua de terra, dividimos marmita quando um dos dois não tinha almoço. Ele sempre foi o mais falante, o que prometia muito, mas também o que aparecia quando alguém precisava. Pelo menos era assim que eu lembrava dele. A vida nos afastou por anos. Eu casei, tive filhos, trabalhei demais. Ele teve altos e baixos, alguns negócios que não deram certo, um divórcio complicado. Voltamos a nos falar mais depois que me aposentei. Café uma vez por mês, conversa sobre o passado, risadas meio nostálgicas. Foi num desses cafés que ele tocou no assunto. Cara, vou ser direto com você, ele disse, mexendo o açúcar. Claro, preciso comprar um carro para trabalhar. Nada de luxo. Mas o banco tá exigindo um aval. Na hora, meu estômago apertou. Eu sabia o que significava ser avalista. Ou pelo menos achava que sabia. Marcos, você sabe que isso é complicado. Eu sei, eu sei. Por isso pensei muito antes de te pedir. Ele suspirou, abaixou o tom. É só por 1 ano. 1 ano e eu quito isso. Minha renda já tá certa. Contrato assinado. O aval é só para liberar. Eu disse que precisava pensar. Ele não insistiu. Só falou uma coisa antes de irmos embora. Se não fosse você, eu nem pediria. Mas você sempre foi como um irmão para mim. Essa frase ficou ecoando por dias. Conversei com minha filha. Ela foi direta. Pai, não faz isso. Amizade não paga dívida. Mas também ouvi aquela outra voz dentro de mim. A voz que lembrava do garoto que dividiu o sanduíche comigo. Do amigo que me ajudou numa mudança quando ninguém apareceu. Acabei indo ao banco com ele. Li os papéis rápido demais. Confiei mais no discurso do gerente do que deveria. Procedimento padrão, risco mínimo, só uma formalidade. Assinei. Nos primeiros meses, tudo correu bem. Marcos me mandava comprovantes, mensagens tranquilizadoras. Tá tudo certo, irmão. Obrigado mais uma vez. Eu dormia tranquilo. Até o dia em que meu telefone tocou às 8 da manhã, com um número que eu não conhecia. Era do banco. A ligação do banco foi educada, quase fria. Senhor Antônio? Estamos entrando em contato sobre uma pendência no contrato do veículo financiado em nome do senhor Marcos. Eu interrompi na hora. Deve ser engano. Eu sou apenas o avalista. Houve uma pausa curta, treinada. Sim, senhor. Justamente por isso estamos ligando. Disseram que a parcela daquele mês não havia sido paga. Nada grave, segundo a atendente. Pode ter sido só um atraso. Desliguei tentando não dar importância, mas o café da manhã perdeu o gosto. Liguei para o Marcos. Chamou até cair na caixa postal. Mandei mensagem. O banco me ligou. Aconteceu alguma coisa? Ele respondeu só à noite. Fica tranquilo, Tonho. Deu um probleminha no repasse desse mês, mas já tô resolvendo. Probleminha. A palavra me incomodou mais do que deveria. No mês seguinte, outra ligação. Desta vez, o tom já não era tão leve. 2 parcelas em atraso. Juros começando a correr. Liguei de novo. Marcos, isso tá começando a me preocupar. Eu sei, eu sei. Tá tudo uma bagunça. O cliente atrasou, mas semana que vem entra dinheiro. Semana que vem virou 2. Depois 1 mês. As mensagens dele começaram a ficar mais curtas. Respostas genéricas. Às vezes, só um depois falo contigo. Quando ligava, muitas vezes não atendia. Eu me sentia ridículo cobrando um homem de quase 60 anos, alguém que eu sempre tratei como igual. Ao mesmo tempo, comecei a sentir vergonha. Não contei nada para minha filha. Não queria ouvir o eu avisei. O 3º mês foi o pior. O banco não ligou. Mandou carta. Oficial. Linguagem jurídica, fria, falando em responsabilidade solidária. Passei a tarde inteira lendo e relendo, tentando entender. Foi ali que caiu de verdade a ficha. Não era se eu teria que pagar. Era quando. Fui até o endereço do Marcos.
O porteiro disse que ele tinha saído do apartamento fazia semanas. Mudou? Não sei dizer. Só parou de aparecer. Senti um aperto no peito que não era só medo. Era traição. Não daquelas explosivas, mas silenciosa, covarde. Quando finalmente consegui falar com ele, perdi a calma. Você sumiu, Marcos. O banco tá atrás de mim. Do outro lado, um suspiro cansado. Você acha que tá fácil pra mim? Mas a dívida tá no meu nome também. Tonho, se eu tivesse dinheiro, você acha que eu não pagava? Houve um silêncio pesado. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma proposta concreta. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado na sala, olhando para o contrato, fazendo contas. Minha aposentadoria não cobria aquilo sem sacrificar tudo. Condomínio, remédios, mercado. Pela primeira vez em décadas, pensei na palavra que sempre achei distante da minha vida: perder tudo. E então veio a notificação que eu mais temia. Bloqueio judicial em análise caso a inadimplência continuasse. Ali, algo dentro de mim quebrou de vez. No dia em que recebi a notificação do banco falando em possível bloqueio de conta, sentei na cama e fiquei olhando para a parede por um bom tempo. Não chorei. Não gritei. Foi uma sensação estranha, como se alguém tivesse puxado o chão devagar, sem fazer barulho. Liguei para o número indicado na carta. Pela primeira vez, pedi para falar com o advogado do banco. Queria entender até onde aquilo podia ir. Ele foi direto, quase gentil demais. Se a dívida não for regularizada, o senhor responde integralmente. Conta, bens, tudo dentro da lei. Desliguei com as mãos tremendo. Naquele mesmo dia, consegui o endereço atual do Marcos por um conhecido em comum. Fui até lá sem avisar. Um prédio simples, portão velho. Esperei quase 40 minutos até ele aparecer. Ele me olhou como quem vê um problema chegando. Eu ia te ligar, ele disse, antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Respirei fundo. Marcos, eu não vim brigar. Vim saber se você vai assumir o que prometeu. Ele entrou no apartamento e eu fui atrás. O lugar estava quase vazio. Caixa no chão, móveis faltando. Aquilo explicou muita coisa. Eu não tenho como pagar agora, ele falou, sem me olhar. Então você vai me deixar pagar por você. Você assinou sabendo do risco. Essa frase doeu mais do que qualquer grito. Ali, a amizade acabou. Não com uma briga, mas com uma constatação. Eu não estava mais falando com um amigo de infância, mas com alguém tentando sobreviver às custas de outro. Procurei um advogado por conta própria. Descobri que eu podia, sim, entrar com uma ação regressiva, tentar responsabilizá-lo legalmente. Mas isso levaria anos. E o banco não esperaria. Tive que tomar a decisão mais amarga da minha vida financeira. Usei a reserva que guardei por décadas. Vendi meu carro antigo. Reorganizei tudo. Assumi a dívida para evitar perder o apartamento. Não foi heroísmo. Foi medo. Hoje, vivo mais apertado. Conto centavos. Adiei planos simples, como visitar meu neto em outra cidade. O nome continua limpo, mas a confiança não. O Marcos nunca mais me ligou. Nem para perguntar se eu estava bem. Às vezes vejo o nome dele online. Às vezes penso em mandar mensagem. Nunca mando. Aprendi tarde que ajudar alguém não é o mesmo que se colocar em risco por ele. Que memória não paga boleto. Que amizade verdadeira não exige sacrifício silencioso. Não escrevo isso para ouvir pena. Escrevo porque, se alguém aqui estiver pensando em assinar só como aval, achando que é pouco, que é temporário, que é seguro. Eu também achei. E quase fiquei sem casa por causa disso.